eu vou dar pela primeira vez a minha opinião sobre o Miguel Oliveira. Até hoje eu não falei absolutamente nada sobre a minha opinião do Miguel Oliveira, porque eu precisava de um tempo para que eu pudesse ter certeza do que eu vou falar. Vocês sabem que o Miguel Oliveira é da Assembleia de Deus, né? E eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu já fui da Assembleia de Deus, eu acho que faz uns 20 anos atrás, faz 20 anos, isso mesmo, mais de 20 anos que eu saí da Assembleia de Deus. E me trouxe uma memória de quando eu era da Assembleia de Deus, que eu era adolescente. Eu me lembro dos adolescentes da igreja imitando línguas estranhas, isso era muito comum na Assembleia de Deus, imitar línguas estranhas. Eu quero deixar claro aqui que eu não vou falar mal da Assembleia de Deus, em primeiro lugar, por quê? Eu conhecia Jesus na Assembleia de Deus, eu fui criado, né? Toda a minha infância foi na Assembleia de Deus e a minha adolescência. Então eu não tenho por que falar mal da Assembleia de Deus. É lógico que quando eu saí da Assembleia de Deus, eu falava mal porque eu era machucado. E falava mal do quê? Mal de coisas que eu não concordo na Assembleia de Deus. Porém hoje, como eu estou curado, como eu não tenho mágoas, eu não falo mal. Porque só fala mal quando alguém que tem mágoas. O que eu vou fazer aqui é dar a minha opinião. Eu não vou denegrir a imagem de ninguém. Então, eu só quero dizer para vocês que as atitudes do Miguel Oliveira são atitudes de adolescente e não de todos os adolescentes da Assembleia, tá? Mas da maioria, em sua maioria. Tá? Quem é da Assembleia de Deus ou quem já foi sabe disso. Muito comum, muito normal. E eu tô falando da Assembleia de Deus que ele é membro mesmo, porque ele, hoje mesmo, ele deu os parabéns pro Bispo Samuel Ferreira, ele já falou que ele é da igreja do Bispo Samuel Ferreira, não da sede, mas ele é dessa denominação. Todo o comportamento do Miguel Oliveira, tá? Tudo isso que você tem visto sobre ele, são comportamentos de um adolescente da Assembleia de Deus, em sua maioria. Porque eu posso te afirmar isso, eu fui na minha infância, né, da Assembleia de Deus do Belém, minha família da Assembleia de Deus do Belém, eu cresci muito lá. E logo depois, né, eu morava no Nordeste, vim para São Paulo e nós fomos congregar na Assembleia de Deus do Brás, né? Então eu posso te afirmar isso, sem dúvida alguma, né? Não concordo com nada disso. E conheci adolescentes de outras denominações, eu saí de lá, fui para a Igreja Batista na época, e eu via outras coisas erradas, mas eu não via esse tipo de comportamento, tá? Não concordo, mas acho, humanamente falando, um comportamento de um adolescente, né? Você ouviu o rapaz do Aprendendo na Palavra falando sobre amadurecer. É impossível, agora entra a minha opinião sobre Miguel Oliveira. É impossível você exigir de alguém uma maturidade fora da idade dessa pessoa. Como que você vai exigir que uma criança de 6 anos, ela fale ou ela tenha o temor a Deus ou ela tenha o comportamento de um adolescente? O adolescente já evoluiu, tá melhor. Agora, como que você vai exigir o comportamento e o temor a Deus de um adolescente de um adulto? Então é isso que está acontecendo. As pessoas estão exigindo o comportamento, né, de um adulto para um adolescente. Então isso não vai acontecer. Agora eu quero falar uma coisa muito séria aqui. Jesus disse que é necessário que dentro da igreja existam os verdadeiros e os falsos. E Jesus disse que os falsos existem para que os verdadeiros se manifestem. Guarda isso. É preciso, Jesus falou isso, que existam os falsos para que os verdadeiros se manifestem. Então, como que os verdadeiros serão conhecidos se os falsos não forem conhecidos? E quando é que um falso cristão é conhecido? Quando ele desiste da sua fé,
desiste de praticar o que Jesus ensinou, o que a Bíblia ensinou, dando desculpa, porque existe muito falso profeta na igreja, porque existe muita coisa errada na igreja. Então, não justifica você abandonar a sua fé porque você acha que o Miguel é um falso profeta. Eu não estou aqui afirmando que ele é um falso profeta, porque eu não caminho com ele, eu não estou com ele. E eu acabei de dizer aqui, se eu for falar para você que o Miguel Oliveira é um falso profeta, eu vou dizer para você que todo adolescente assembleano é um falso profeta. Eu vou dizer para você, e até mesmo o jeito de falar, até mesmo as pregações, e olha as pessoas que apoiam ele, que estão ao lado dele. Esse pastor Júnior Trovão, eu acredito que ele seja assembleano, ele é. Escreve aqui para mim se eu estiver errado. No mínimo é pentecostal, né? Ele é, isso eu tenho certeza. E a esposa dele que vai fazer a agenda dele. Nós ouvimos o Marcos Feliciano, que também deu um super apoio para ele, da Assembleia de Deus. E o Miguel esteve aonde? Ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, na Igreja Deus é Amor. A maior referência do Miguel Oliveira é o Davi Miranda, vestido até com a bata. Agora me diga, qual é a diferença de Davi Miranda, Miguel Oliveira, de pastores, desses pastores pentecostais do Miguel Oliveira? Agora, por causa que eu não me identifico com Miguel Oliveira, porque eu não me identifico com esse tipo de pregação, eu não vou ficar aqui detonando a vida dele, eu não vou ficar aqui falando mal dele, porque eu sei respeitar. Eu sei respeitar todas as igrejas. Se você prestar atenção dentro das igrejas evangélicas, cada igreja tem um jeito, um estilo e tem uma visão diferenciada sobre costumes bíblicos. Olha, é muita diferença. Igreja presbiteriana batiza criança. Tem um pastor aí famoso, né? De igreja presbiteriana que viralizou um vídeo aí, ele batizando uma criança. Então tem muita coisa que eu, por exemplo, acho errado, mas para ele não é errado. Então, o que a gente precisa entender? Vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos aguardar o Miguel Oliveira virar um jovem, uma pessoa, né, com 30 anos, 40 anos. Aí se ele continuar agindo como criança, aí sim a gente pode, eu, por exemplo, vou expor de uma maneira até mais aberta. Agora hoje, ele está agindo como um adolescente. O apóstolo Paulo disse o quê? Quando eu era menino, eu agia como menino. Agora que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. E você, o que você acha sobre isso? Escreve aqui nos comentários. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.